lado está o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais de Mato Grosso, Alisson Trindade, para uma entrevista ao vivo. Lembrando que você pode participar deste bate-papo, enviando aí o seu questionamento ao nosso convidado no chat do RDTV no endereço tv.rdnews.com.br. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Nath? Tudo bem, presidente. Bem, em relação ao MTPrev, foi proposto em 2013, é isso? Exato. Só corrigir, né? É Sindicato dos Peritos Criminais. Peritos Criminais. Exato. O MTPrev, ele foi proposto em 2013, né? Como uma sugestão do governo federal para se resolver o problema previdenciário nos estados. Né? O déficit previdenciário é um problema que assola não só o estado de Mato Grosso, mas a União e praticamente todos os estados do Brasil. O que o governo federal intencionou com a proposição ao estado para se reformular o sistema previdenciário? Porque de alguma forma, primeiro, se unifique todos os sistemas previdenciários dentro do estado, porque hoje o sistema judiciário tem um sistema previdenciário, o legislativo tem outro, os órgãos constitucionais autônomos têm outros, né, e o executivo tem outro. Então, primeiro, esse projeto de lei complementar apresentado em 2013, ele tinha a intenção de unificar todos esses sistemas previdenciários para termos, a partir da sanção dessa lei complementar, um único sistema previdenciário, que seria o gerido pelo MTPrev. Segundo, todos os estados, e principalmente o estado de Mato Grosso, ele tem um déficit previdenciário muito grande. Hoje está em torno de 545 milhões no ano de 2014. Né? E há números que até 2020, se continuar da forma como está, pode chegar a algo em torno de 1 bilhão. Então é um problema muito grave que realmente tem que se resolver. E o MTPrev veio com esse intuito. Mas a forma como foi proposto o sistema o MTPrev tem algumas discordâncias que os servidores aglutinados no fórum sindical buscaram o diálogo. Uma contraproposta. Exato, uma contraproposta para adequar esses pontos. Os servidores aí se reuniram na semana passada com o governador eleito de Mato Grosso, Pedro Tax. Exato. E o que foi proposto nessa reunião? O que foi discutido? O fórum sindical já vem discutindo essa situação do MTPrev desde 2013, com os deputados sempre abriram o diálogo, então a gente vem discutindo isso há muito tempo. E chegou esse substitutivo integral que foi proposto dia 28 na Assembleia, na Casa Legislativa. Tivemos acesso a esse substitutivo integral na terça-feira, fizemos um estudo em cima deles, reunimos em mais de 20 sindicatos e discutimos sobre ele, e dessa discussão surgiu algumas propostas a esse substitutivo integral. Sim. Entendemos que houve um avanço da proposta inicial apresentada em 2013, nesse substitutivo integral, mas ainda tem alguns pontos conflitantes com o que os servidores acham como adequado, né, para que tenha segurança e tudo mais. Então nós buscamos, já estamos buscando novamente o diálogo com os deputados. Conversamos com o assessor de Emanuel Pinheiro ontem e pedimos que ele aglutine as lideranças numa reunião para colocarmos a nossa posição sobre esse novo substitutivo apresentado, e também fizemos a mesma coisa com o governador eleito Pedro Tax na quinta-feira. Apresentamos nossas reivindicações, explicamos o porquê dessas mudanças que nós estamos propondo nesse novo substitutivo, e dessa reunião ele sugeriu que indicássemos 3 nomes do Fórum Sindical para trabalhar junto com a equipe de transição e construir juntos algum meio termo para trabalharmos na Assembleia e conseguirmos alguma emenda nesse substitutivo que está lá. Bem, você me disse que tem um déficit aí de 545 milhões de reais no estado de Mato Grosso. Exatamente. Se não houver uma mudança aí, se não for aceita as reivindicações, as propostas aí feitas pelos servidores, o que pode acontecer com o sistema previdenciário? Então, essa é a nossa grande preocupação. Primeiro, tem que explicar um pouco como funciona o MTPrev para explicar as nossas preocupações, né? O MTPrev, então, ele veio para unificar esse sistema previdenciário, juntando todos os poderes do Estado e os órgãos constitucionais autônomos, e para sanar esse déficit previdenciário. Qual que é a proposta do MTPrev para sanar esse déficit previdenciário? A principal proposta dele é o quê? Primeiro, gerir de uma forma mais adequada, e segundo, e principalmente, ele cria 3 fundos, que é o FEI, o FEDIR e o FEDAT,
que é o fundo da dívida ativa, o fundo de direitos, que é um fundo que vai tratar dos direitos econômicos que o Estado tem a receber, e o fundo imobiliário, né? Então, a proposta do MTPrev é usar esses fundos para esses fundos gerarem dividendos, gerarem renda, e essa renda vai ser toda aplicada no sistema previdenciário para diminuir ou sanar esse déficit previdenciário que tem hoje no Estado. A ideia em si é muito boa, o Fórum Sindical não é contra a ideia do MTPrev, ele não está lutando contra o MTPrev, ele está lutando para que o MTPrev seja feito na forma adequada e, às vezes, de propormos uma solução, arrumamos mais um problema para o sistema previdenciário. Qual a grande preocupação do Fórum Sindical com o sistema previdenciário proposto no MTPrev? Primeiro, esses fundos, por exemplo, vou citar o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário, do jeito que está proposto, ele está com poucas regras disciplinando a sua construção. E isso nos causa muito temor. Por quê? Se um fundo, que é algo um pouco não muito estável, se você não construir ele da forma adequada, ele tem um grande risco de em algum tempo, ele chegar a um colapso ou não atrair os investidores que sejam adequados ou não gerar renda. E além disso, ele pode o quê? Ao invés de dar lucro, ou seja, gerar dividendos, gerar renda, ele pode dar prejuízo. Então, ao invés dele sanar o problema da Previdência, ele pode aumentar o problema da Previdência. Um exemplo pontual que eu te dou, né, na questão do fundo imobiliário, que é o fundo que a gente entende que possa dar uma melhor receita, uma melhor rentabilidade. O Estado propõe doar alguns imóveis que ele tem para esse fundo vai gerir esses imóveis e então vai, com essa gestão, locação, venda ou venda de títulos, você vai conseguir agregar, vai conseguir captar recursos e aí investir no sistema previdenciário. Quando você fala num fundo imobiliário, você fala num fundo de baixo risco. Para você atrair esse tipo de investidor ou conseguir gerir um fundo, ele tem que ser um fundo de baixo risco. Para você ter um fundo de baixo risco, você tem que ter baixo risco de liquidez, um baixo risco de jurídico e um baixo risco de operacionalidade, no caso de fundos imobiliários. Aí quando você olha para os imóveis do Estado, existem muitos imóveis que estão em situações que não contemplam essa situação de baixo risco, ou seja, um imóvel que tem duas pessoas disputando a posse desse imóvel, disputando a posse com o Estado, um posseiro que está em cima lá e tem uma disputa jurídica. Então, esses imóveis, a gente entende que eles não podem fazer parte desse fundo imobiliário, com o risco de danificar todo o fundo e, às vezes, dele gerar renda e ele causar um prejuízo. Então, a proposta do Fórum Sindical era para quê? Que a gente colocasse somente imóveis livres e desimpedidos no fundo imobiliário, ou seja, imóveis que não tenham nenhuma disputa judicial, que possam ser comercializados, possam ser alugados livremente para esse fundo. Então, esse é um exemplo. Então, a gente pontua outras questões técnicas que a gente queria que constasse nesse projeto para dar mais segurança à construção desses fundos. Porque o temor é que sejam construídos fundos que não tenham a segurança adequada e mais na frente eles venham às vezes ser uma solução, ser um problema e vir a causar um prejuízo maior ainda ao sistema previdenciário. Quem seria o maior prejudicado? Os servidores, porque o fundo previdenciário é um patrimônio dos servidores, né? Sim. Ele trabalha 30, 35 anos e quer no final ele receber sua aposentadoria. Então a gente teme por isso. Outro ponto de discordância em questão aos conselhos. A gente tem dois conselhos no MTPrev, proposto no MTPrev, é o Conselho Fiscal e o Conselho Previdenciário. Esse Conselho Fiscal e Previdenciário, eles têm que ser consultados para toda decisão que esse sistema previdenciário vai ter. Como que eu vou criar esse fundo, para que rumo que eu vou levar, ou seja, a gestão de uma forma geral. O proposto pelo substitutivo inicial era o quê? Teríamos 6 representantes colocados pelo governo. Um representante do Executivo, outro do Legislativo, outro do Judiciário, um do Tribunal de Contas, do Ministério Público, né? E do Ministério Público. E da Defensoria Pública. Então, seriam 6. E teriam mais 3 indicados pelos servidores, que seriam segurados. Um do Executivo, um militar e um inativo. O Fórum Sindical pleiteou, desde 2013, vem em várias discussões,
trabalhando isso com os deputados, que se propunha o quê? Que tivesse paridade nesses dois conselhos, ou seja, eu tenho 6 indicados pelo governador, então eu terei 6 indicados pelos servidores, que são a parte mais interessada, né, nesse sistema previdenciário, que quer que isso dê certo. Então a gente entende que ele tem que estar lá presente, participando da discussão e das decisões que sejam tomadas para o rumo que deve tomar o MTPrev. Foram árduas as discussões e no último substitutivo isso foi atendido em partes. Foi atendido a paridade, foi um avanço que os deputados concederam nesse último substitutivo, mas a forma como foi colocado, esses 6 representantes do sindicato, dos servidores, não do sindicato, dos servidores, o Fórum Sindical entende que não é a forma técnica e representativa mais adequada. Podem ser prejudicados os servidores. Exatamente. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Hoje, a gente tem um representante do Executivo, outro representante do Ministério Público, do Judiciário, do Legislativo, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, certo? Então, se você olha para os 6, do Executivo, que é a grande massa dos servidores, ele só tem uma cadeira. Então, a gente entende que representativamente não está adequado. E segundo e mais importante, tecnicamente, a gente entende que não é a disposição mais adequada. Por quê? Quando você olha para o sistema previdenciário, existem várias, vou usar uma palavra para facilitar o entendimento, várias dimensões previdenciárias. Ou seja, o servidor do executivo, ele está submetido a uma regra para se aposentar, a uma regra previdenciária. O servidor militar, ele está em outra regra previdenciária. O inativo está em outra regra previdenciária. E os servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos órgãos constitucionais autônomos, que é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, estão em outro universo. Então a gente teria 4 grandes universos previdenciários: Executivo, Civil, Executivo Militar, inativos e demais poderes e órgãos constitucionais autônomos. E dentro deles tem algumas subdivisões, não vamos entrar nesse mérito. O que o Fórum Sindical chegou ao consenso numa reunião na semana passada com mais de 20 entidades sindicais representativas dos servidores públicos. O ideal seria o quê? Termos 2 cadeiras para os poderes legislativo, judiciário e demais órgãos constitucionais autônomos, 2 cadeiras para o executivo civil, 1 cadeira para o executivo militar e 1 cadeira para o inativo. Então a gente conseguiria contemplar tecnicamente todas as situações previdenciárias que nós temos no Estado, né? Além de dar uma representatividade maior para o Poder Executivo, pelo fato dele ter uma quantidade de servidores muito maior, e contemplaria todos os universos previdenciários. Pelo que andam as conversações aí, presidente, vocês acreditam que o MTPrev pode ser aprovado aí ainda este ano ou no próximo ano? Sim, acredito que ele possa ser aprovado ainda esse ano. Então, por isso que o Fórum Sindical está buscando diálogo intensamente, tanto com o governador eleito pelo TACS, como com os deputados, que hoje, quem está com a batuta para definir se vai fazer essa emenda ou não, são os deputados eleitos nessa legislatura ainda. Então a gente já vem buscando essa conversa e vamos buscar novamente para ver se a gente consiga entrar num consenso, ou que possa pelo menos um ou outro ponto apontado aqui pelo Fórum Sindical seja colocado nesse novo substitutivo na forma de emenda, que isso é possível ser feito. O que o Fórum Sindical quer deixar bem claro é o quê? Que do jeito que foi apresentado esse substitutivo no dia 28, ele não contempla o Fórum Sindical, né? A gente entende que foi feita uma evolução do primeiro projeto, que foi isso, os deputados sempre estiveram dispostos ao diálogo, dialogamos bastante e melhoramos bastante o que se tinha anteriormente, mas ainda a gente entende que há alguns riscos e vamos buscar o diálogo para tentar minimizá-los, para dar mais segurança nesse sistema previdenciário para o servidor do Estado de Mato Grosso. Tá certo, presidente, nós vamos continuar acompanhando, né, essa situação do MTPrev. Um bom dia para vocês. Obrigado.